E aí, amiguinhos? Vou fazer um contando coisas, complementando o que eu refleti sobre a porção dessa semana. E é incrível como não tem uma semana. Você vê, a gente segue um cronograma, mas acontece as coisas ao mesmo tempo que está dentro do cronograma. Como você vê que essa conexão de estar fazendo algo em unidade traz situações para a nossa vida presente e, e toda semana tem alguma coisa que tem a ver com a porção da semana. Então é muito vivo. Você vê que o espírito da palavra é muito vivo porque, pelo menos eu, né, vivo muito isso. E falando sobre essas questões de justiça social, aconteceu, né, o feminicídio com a minha amiga. E assim, gente, existe a delegacia da mulher, eu quero comentar sobre isso. Eu já precisei de ir até a delegacia da mulher, porque eu passei por uma circunstância que eu precisava de orientação. E eu quero falar um pouco sobre isso, sabe? Eu falei também a respeito do divórcio, que a gente segue a lei do nosso país, a gente procura num divórcio um advogado, as nossas condições são outras. E eu passei por uma circunstância, né? Violência doméstica não é só agressão física. Violência doméstica é violência psicológica, patrimonial, financeira, engloba muitas coisas, sabe? Na Delegacia da Mulher, eles liberam um manual para que se instrua a respeito disso, tá? E na época que eu fui procurar o serviço, eu fiz um processo de divórcio. Não foi litigioso, mas foi feito um acordo na justiça para fazer a separação, porque eu tenho que mudar de cidade, estava numa situação totalmente vulnerável, né? Estava numa situação fragilizada e vulnerável com o que aconteceu, e durante os trâmites do cumprimento daquilo que foi acordado judicialmente, eu passei por uma questão de violência psicológica, onde eu estava tão fragilizada que eu abri mão dos meus direitos por um e-mail. Eu abri mão, falei, não quero nada, não quero mais nada. Diante disso que está me dizendo, não quero mais nada. Sabe, porque eu estava totalmente transtornada. E o que aconteceu? Eu nunca recebi os meus direitos, né? Aí eu fui procurar a advogada desapareceu. E ela estava com a chave do meu processo para que eu pudesse pegar outro advogado e fosse acionar. Pois bem, o que eu quero contar aqui? Eu fiz um jejum e comecei a orar a Deus. Eu falei, Deus, o que eu vou fazer? Por quê? Porque como eu mudei de cidade e estava desempregada, e eu ia viver do quê? Eu ia viver do quê? Vamos falar de lei. Eu não tinha garantia bíblica nenhuma, certo? Por isso que eu falo, a gente tem que saber aplicar as coisas no nosso contexto. Eu não tinha segurança bíblica de que eu ia ficar tudo bem. Alguém tomou uma atitude e eu fiquei refém na mão da pessoa, porque eu não consegui aplicar nem a lei. Eu estava muito mal psicologicamente com as coisas que aconteceram, e eu acabei tomando uma decisão por impulso, por mágoa. Estava magoada, fui lá, e aí a pessoa aproveitou e nunca me pagou, né, os meus direitos, e isso complicou minha vida. Eu sofri um acidente, o processo foi feito de uma forma onde eu suavizei para outra parte, porque eu me preocupei com a outra parte, mas não se preocuparam comigo da mesma forma, e não foi realizada uma justiça. Não foi. Então eu acabei sofrendo violência, vários tipos de violência durante esse divórcio, esse processo, esse tempo, onde eu fiquei totalmente prejudicada financeiramente, sem ter como acionar o meu processo, sem ter a minha parte paga, né? E ainda sofri uma série de humilhações que eu não precisava nem ter passado por aquilo, né? E aí eu fui buscar Deus. Eu falei, Deus, o que eu faço diante disso? Porque sofri um acidente, mudar de cidade, a gente não consegue emprego de repente rápido, e eu estava numa situação de muita vulnerabilidade e sozinha, né? Não estava sabendo como lidar, cheio de problema ali. E eu não fui, vamos falar assim, eu não tive a defesa da lei a meu favor,
de uma forma que eu conseguisse acionar esse processo de onde eu estava em outra cidade. Eu estava passando tanta necessidade que eu não tinha dinheiro para poder nem contratar um advogado, nem fazer uma viagem, nem fazer nada. Fiquei totalmente presa, sem nem um centavo. Durante um ano, eu comi no Bom Prato, sabe? Andando 6 quilômetros a pé, 3 para ir, 3 para voltar, para poder ter um prato de comida com o pouco que eu tinha. E fui me endividando, porque eu precisava sobreviver, eu ainda não estava empregada, tinha saído do gesso, não conseguia nem andar direito, tive que ir. Eu sofri muito com isso, sabe? Eu sofri muito com isso mesmo. E por que eu tô falando isso? Que aí eu fui na delegacia da mulher para me orientar, o que eu poderia fazer diante da minha condição. E aí eles trouxeram algum tipo de orientação e também um serviço psicológico para me dar suporte diante daquilo que eu estava vivendo. Porque foi uma situação muito cruel. Uma situação muito cruel mesmo. E aí eu orei a Deus, eu orava a Deus, falei, Deus, eu tô me endividando, eu não tô comendo, eu tô doente, não tô conseguindo dar conta aqui. Minha mãe na época ficou doente, eu tive que cuidar da minha mãe doente, eu não estando bem, todo mundo sem dinheiro, sabe? Assim, sabe, a injustiça geral mesmo, sabe? Aconteceu tanto no caso da minha mãe, que a gente não conseguia uma aposentadoria antes, ela precisava, sabe? Por isso que eu tô falando, a gente precisa se envolver com determinadas coisas que de fato ajudem que a justiça seja justa. Eu passei por essa injustiça e não consegui resolver, fiquei com todo o prejuízo para mim, com toda a dificuldade para mim, né, com tudo assim. E o que aconteceu? Eu orei a Deus, eu falei, Deus, e agora? Eu tô chegando num ponto aqui que eu não sei o que eu vou fazer. Essa situação aconteceu, eu não sei o que eu vou fazer. E Deus falou comigo, fica calma que eu vou prover a necessidade sua e da sua mãe, porque vocês duas estão numa situação difícil no momento. E aí o que aconteceu? Aconteceu um negócio da família lá, acabou que minha mãe conseguiu uma parte da herança e ela deu o dízimo pra mim. E eu consegui sair daquele sufoco que eu tava passando, do pior que eu tava passando, através de um milagre, sabe? Aquilo que quando você vê que não há uma justiça humana e você não está errado, você ainda pode contar com a justiça divina para te dar uma mão. Isso não significa que todos os meus problemas foram resolvidos, porque de fato eu não estava bem de saúde, né? Fiquei afastada do trabalho. Aí o que aconteceu? Como eu precisava me sustentar, precisava ter saúde, precisava me movimentar, e Deus me avisou num sonho que ia acontecer a pandemia. Tem essa também. E que era para eu sair de lá porque eu precisava de ter um lugar para me abrigar. Eu falo que a gente... Eu vivi 4 anos numa guerra. Porque a guerra não é só de tiro, porrada e bomba, como falam, né? Guerra também é você passar por injustiças e tem que lidar com situações extremas, de dificuldades extremas, por injustiça social. Por isso que eu falo sempre, sabe? A importância da gente se envolver com questões, não só para o nosso bem, mas para o dos outros também, sabe? Eu fiquei, mesmo com a orientação da delegacia da mulher, eu não podia fazer muita coisa. Se eu tomasse a atitude que a lei humana me orientou a fazer, eu ia prejudicar muito a outra parte. E Deus falou pra mim, não ponha a sua mão. Pra você ver como é que são as coisas. Tem coisas que a gente tem que realizar e tem coisas que a gente não tem que realizar. E Deus falou pra mim, não coloque a sua mão nessa história. Não coloque a sua mão nessa história. Deixa que eu vou fazer a justiça por você. Deixa que eu vou cuidar da sua situação. Deixa que eu vou cuidar de você. A seu tempo tudo vai se resolver. Não põe a mão. Não põe a mão. Porque Deus sabe aquilo que estava envolvido por trás de toda essa história, mais do que eu. E aí o que aconteceu? Pessoas se envolveram porque viram meu estado, como eu fui lesada mesmo, como eu estava sendo prejudicada. Eu mal dormia, eu não comia, eu estava doente, eu estava muito péssima. E passando por tudo isso com o maior descaso. Aí minha mãe tentou entrar na história para tentar resolver, foi pior ainda. Sabe, rolaram umas ameaças, um monte de coisa louca no meio.
E Deus falando para mim, não põe a sua mão. Não põe a sua mão nessa história. Não põe a sua mão nessa história. Suporta. Suporta a injustiça. Suporta a injustiça. Porque eu tô com você. Né? Seu tempo tudo vai se resolver. Não se envolva. Então, tipo, tem hora que a gente tem que colocar... Quando é pra gente fazer as coisas da justiça social humana, as coisas vão fluindo. Né? A advogada não teria sumido... O processo não teria sumido, eu poderia ter acionado, tinha pensão alimentícia envolvida, ia rolar cadeia, ia rolar um monte de negócio, e Deus falou pra mim, não põe a mão. Nossa, por mais que eu saia prejudicada, Deus falou pra mim, não ponha a sua mão nessa história. Não ponha. E eu não pus, eu tive que confiar muito em Deus, né? E todo esse tempo, eu vi todo o livramento, todo o cuidado de Deus, toda a preocupação de Deus comigo, o tanto que Deus fez milagres na minha vida. Sabe o povo no deserto recebendo a provisão ali? A minha vida foi desse jeito, sabe? E eu percebi que a presença de Deus, a justiça divina, ela é muito maior que a justiça humana. Mas não é por causa disso que a gente não deva fazer as coisas nesse mundo. A gente tem que trabalhar nesse mundo sim, né? Mas quando Deus está na história e Ele quer fazer as coisas da forma dele, as coisas não fluem. Não flui da forma como tem que ser, né? Porém, a gente sabe que tudo nessa vida, o que a gente planta, a gente colhe, né? Se a gente planta coisa ruim a gente vai colher. Cedo ou tarde a gente colhe, né? Nada passa, gente, né? Diante dos olhos de Deus. Tem coisas que a gente pode até não entender, mas Deus tá no negócio, tem que confiar. A lei humana é importante sim, cumprir. A palavra fala sobre o cumprimento de contratos. A palavra fala sobre muitas coisas que regem as coisas humanas. Porém, se Deus falar para você, não põe a sua mão porque eu vou botar a minha, confia. Tá? É isso que eu quero dizer. Confia porque é sinal que Deus vai cuidar de você. E isso é um passo de fé muito grande. É o seu sustento, é a sua integridade, é a sua saúde. É você confiar em Deus de olhos fechados mesmo, sabe? Esse dia eu até postei a minha vida... a maior parte do tempo foi assim, anda que eu vou botar um chão para você andar, sabe? Você viver pela fé, você viver de milagre, isso é viver de milagre, né? Então vamos falar, eu comentei no outro vídeo que eu passei uma aprovação muito grande, tem muito a ver com isso, sabe? É você sofrer determinadas injustiças para que a justiça divina seja realizada, e isso não é fácil, isso é um passo de fé. Porque às vezes a pessoa não abre mão de nada na vida delas por causa da fé. Agora, e quando você é provado, quando você está doente, como Jó, doente, quando suas coisas foram tiradas, onde você não consegue resolver as suas questões, onde você fica bloqueado, sem ter nada, tem que confiar na providência divina. Muitas pessoas durante o tempo falaram, cara, eu não sei como você suporta. Eu falei, vontade de me matar eu tive. Para resolver o sofrimento. O sofrimento foi tão grande que eu não tinha vontade nem de viver. Porque quando a gente passa por essas coisas, a gente ainda se sente culpado por estar passando por aquilo, né? Então, há um trabalhar de Deus muito grande na relação espiritual. O crescimento espiritual que Deus me deu durante esse tempo não tem dinheiro que pague, sabe? Não tem o dinheiro que pague. O que eu vivi de milagre e o que eu vivi de crescimento, amadurecimento espiritual... Não tem, sabe? Isso daí é 10 vezes mais do que qualquer problema, porque é isso que Deus faz. A justiça de Deus, ela vem de muitas formas. Ela dá para nós o que a gente precisa de verdade, né? E o resto é consequência. Buscar o reino de Deus primeiro, a sua justiça, e tudo mais é acrescentado. Então, é muito fácil, muitas vezes a gente fala de fé, quando a nossa vida não acontece nada. Agora, quando é a sua sobrevivência que está em jogo, até que ponto você confia que Deus cuida de você, que Deus dá providência, que Deus traz a mudança que você precisa na sua vida, o tanto que você está disposto a entregar, né? Muitas vezes eu ouvi, nossa, Deus está te dando tanta coisa, mas olha o que custa, né? Então, eu não estou falando isso para me engrandecer de nada não, mas porque a gente precisa saber que muitas vezes, para a gente ser instrumento de justiça de Deus no mundo, a gente precisa pagar um preço, e o preço nem sempre é sem dor, sem sofrimento, né? As coisas de Deus são ótimas, mas a gente precisa ter coragem de suportar o processo, porque quem suporta o processo vive o propósito de Deus.
né? E Deus faz coisas grandiosas e a gente pode confiar. Então era isso que eu queria deixar para Contando Coisas de hoje. Confie em Deus, sabe? Quando a justiça do homem não resolve, de Deus resolve. Grande beijo.